E doutora Catarina, continuando aqui a conversa consigo, que é uma senhora tão simpática, tão bem disposta, mas vamos falar hoje de um assunto que não é assim tão bem disposto, que é sobre a ansiedade. Que é um bocadinho mais pesado, não é? E começamos por onde? Nem sei por onde começar. Se calhar, ora deixa-me lá começar, Ruth. Todas as pessoas são um bocadinho ansiosas. É sim, claro que sim. Portanto, se calhar começamos mesmo por explicar o que é a ansiedade. E às vezes as pessoas também baralham aqui um bocadinho as coisas. A ansiedade é um mecanismo inato, portanto faz parte de nós enquanto ser humano. Nós precisamos da ansiedade, okay? É o que nos faz funcionar. Eu às vezes costumo dar, até mesmo em consulta, um exemplo um bocadinho disparatado. Mas agora imaginem que nos entra aqui um cão, assim com muito mau aspecto, que nós conseguimos perceber que nos vai morder. O que é que nós fazemos? Qual é a nossa reação? Temos que ir embora. É de fuga. O que é que nos permite? É de gritar. É um comportamento de fuga, é de defesa. É um comportamento de defesa. Portanto, e é isto que o nosso organismo tem que nos alertar. É, tu estás em perigo, faz alguma coisa, foge, defende, ataca, faz alguma coisa, mas tu estás em perigo. Portanto, como é que o nosso organismo nos informa disto? Através das sensações físicas, não é? Que é por norma a ansiedade, o ritmo cardíaco a acelerar, a transpiração, as dificuldades ou as alterações ao nível da respiração. Portanto, o nosso corpo tem que nos dar sinal, de alguma forma, de que nós estamos em perigo. Portanto, numa situação destas ou numa outra situação qualquer. Que é para que nós nos consigamos defender, para que nós consigamos reagir. Exatamente. Portanto, a ansiedade começa por ser uma coisa que é normal, necessária. É inata, necessária, exatamente. Se nós pensarmos, e há bocadinho, por exemplo, estávamos a falar da faculdade, se nós estivermos um bocadinho ansiosos, não é? Portanto, aqui é a ansiedade que é adaptativa. A ansiedade também se traduz em forma de medo, não é? Pode ser um bocadinho traduzida como medo de... se nós temos medo de falhar num exame ou de reprovar no exame, o que é que nós fazemos? O que é que esse medo nos diz? Estuda porque podes falhar. Portanto, e é o que nos faz também preparar determinadas coisas. Exames, apresentações, o que for. Portanto, a ansiedade tem aqui este mecanismo adaptativo, é inato, portanto, nasce connosco, nós precisamos dela. E quando é que a ansiedade se torna um problema? Quando a sentimos, eu às vezes costumo dizer, é quando o nosso botão de alarme está variado. Digamos assim, é quando se ativa, não é? Como aqueles carros que começam o alarme começa a disparar mesmo quando ninguém tocou neles. Portanto, sim. A ansiedade funciona um bocadinho dessa forma. Portanto, é quando este nosso mecanismo de alerta se ativa, em situações onde não há perigo iminente, portanto, onde não há justificação para este estado de ansiedade, para este estado de alerta do nosso organismo. Portanto, é a pessoa ficar alerta, com medo, a Exato, tentar fugir, a tentar gritar. De uma forma muito intensa, portanto, uma forma intensa, mais ou menos duradoura, digamos assim, e quando não há propriamente uma razão. Ou quando não há uma razão, ou quando a sentimos de forma muito intensa. E como é que isto se manifesta nas pessoas dessa maneira que é... A ansiedade é uma coisa que é muito física, portanto, é somática. Portanto, nós sentimos através de sensações corporais. Portanto, é aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, as mais comuns, o ritmo cardíaco a acelerar, a transpiração, portanto, as mãos, às vezes o corpo todo, portanto, as dificuldades na respiração. Por isso é que muitas pessoas, por exemplo, nos casos mais graves de ansiedade, quando falamos, por exemplo, de ataques de pânico, relatam muitas vezes a dificuldade em respirar, não é? Por isso é que recomendamos o respirar calmamente, portanto, que é para normalizar esse... A pessoa fica toda nervosa, acelerada. Exatamente, aqueles calafrios, às vezes até as dores de estômago. O que é um ataque de pânico? É um nível muito intenso de ansiedade. Portanto, e aqui é, por norma, completamente irracional, é quando não existe sequer motivo aparente, mas a ansiedade é de tal forma elevada que o nosso pensamento é: vou morrer. Portanto, vou morrer, vou ter um AVC, é mesmo catastrófico. Portanto, o nosso pensamento é catastrófico. Sempre isso a AVC, não é? Porque nos casos de ataques de pânico é o mais comum. Sim, eu vou morrer, vou desmaiar, vou ter um AVC, vai-me acontecer qualquer coisa, não vou ter quem me ajude. Portanto, isto são os pensamentos típicos quando falamos de um ataque de pânico, porque os sintomas são muito intensos e alguns confundem-se com alguns dos sintomas. E não há controle, não é? Não percebi qual é. Não há controle. Exatamente. Há um controle que nós podemos fazer, mas isso já é aprendido, já é aquilo que eu em consulta faço, não é, com a pessoa, ensinar algumas estratégias para nós conseguirmos controlar esta ansiedade. Mas numa fase inicial a pessoa nem sequer sabe que estamos a falar de ansiedade. A noção da pessoa é: vai-me acontecer aqui qualquer coisa, e muitas vezes a primeira resposta é ir à urgência, não é? E na urgência é que a pessoa é informada: olha, isto não é nada, foi só ansiedade, portanto tem que resolver isto de outra forma, mas a sensação da pessoa é mesmo... Há muita gente que vai para o médico a pensar que está a ter uma coisa física, não é? Sim. E sim. que afinal não é... A maior parte dos quadros de ansiedade que chegam até nós, digamos, nós psicólogos, portanto, ou profissionais desta área de saúde mental, portanto, por norma já passou no médico com estes sintomas e foi... As pessoas não identificaram antes?
Algumas já começam a identificar, mas a maior parte não. Não identifica logo como sendo sintoma de ansiedade porque é muito intenso, é muito disfuncional. Portanto, a sensação da pessoa é mesmo que vai acontecer ali qualquer coisa. Aqui, quando estamos a falar, obviamente, dos casos mais intensos de ansiedade. Portanto, quando são aquela ansiedade mais generalizada, mais constante, portanto, que nós sentimos que estamos aqui com algum desconforto, mas não é tão intenso como é num ataque de pânico, como é óbvio. Portanto, estes ataques de pânico é que, por norma, as pessoas não associam imediatamente à ansiedade e recorrem aqui a esta ajuda médica, portanto, que é onde é... E que ainda bem que assim é, porque é para ser feito o despiste que, efetivamente, em termos físicos, não há problema nenhum, não há Isso AVC também nenhum. ajuda a sossegar a pessoa. É o nosso ponto de partida. Aliás, para assumir efetivamente isto, eu tenho que saber que em termos físicos não se passa nada, que a pessoa já fez o devido despiste médico, está tudo bem, e aí eu consigo efetivamente assumir que aquilo é apenas, entre aspas, um quadro de ansiedade, um quadro de pânico e fazer depois o meu trabalho. Embora os ataques de pânico, os quadros de pânico sejam iguais em toda a gente, maioritariamente as pessoas descrevem sempre os mesmos pensamentos e os mesmos sintomas. Se calhar, as pessoas que nos estão a ouvir, se calhar, que sofrem deste tipo de quadro, vão identificar, realmente é aquilo que eu sinto, não é? O medo de estar em sítios fechados, metro, comboio, de conduzir em autoestradas, por exemplo, locais de onde a fuga não seja imediata. Portanto, isto é muito comum. É comum Conduzir em autoestradas? a fuga não é imediata se eu quiser. Portanto, não posso propriamente parar, só posso tem sair. muitos quilómetros até à próxima exatamente. saída. Eu tenho pessoas que sabem exatamente onde é que há bermas para poder parar, tenho pessoas que evitam, que fazem, por exemplo, ali a Nacional 1 em vez de ir pela A1. Porque posso parar, se não for na autoestrada, eu posso parar e sair onde eu quiser. Se for na autoestrada, as coisas já não são bem assim. Isto da autoestrada também é muito comum. A sério? Sim. Estou As pontes, a ponte 25 de Abril, muito As difícil. pontes porquê? Mas as pontes não é o medo da água e de estar no alto e que aquilo Não, caia? é assim que eu entrar na ponte, não há forma de eu voltar para trás, eu tenho mesmo que ir até ao outro lado e se me acontece alguma coisa enquanto estou em cima da ponte, como é que eu O faço? medo das pessoas é com elas É com elas próprias. eu costumo dizer isto, por exemplo, nos aviões. As pessoas falam muito do medo de andar de avião. Eu não diria a maior parte, mas uma grande parte, portanto, não é pelo medo que o avião caia. E se calhar é o meu medo, enquanto Catarina, que não tenho nenhum problema de ansiedade, se isto agora É cai. uma coisa, vamos assim dizer, não é normal, porque até há estatísticas, está Exatamente. provado, Mas até que é mais seguro andar de avião do que de carro e tudo, porque as Mas até é um probabilidades- sentimento legítimo, se isto agora Sim, cai. porque a pessoa está lá no ar, a pessoa não sabe voar. Mas nestes um casos bocado- de ansiedade, quando nós falamos, por exemplo, de aviões, é o medo de que me aconteça a mim alguma coisa e eu não tenha como sair daqui. Eu não tenho forma de sair daqui e se eu me sentir mal, eu não vou ter ajuda, eu não tenho forma de sair daqui. A pessoa já se está a preparar para o tal ataque que vai Exatamente, ter. o medo de ter medo. Medo de O ter medo de que algo aconteça. Nós ainda estamos em terra, mas já estamos com medo que as coisas aconteçam e quanto mais nós antecipamos, mais nós alimentamos estes sintomas de ansiedade. Há alguma maneira de distinguir um ataque de pânico do tal AVC e dos outros? Assim, obviamente que os AVCs, os ataques cardíacos têm sintomas próprios, digamos assim, não é? Estes aqui que eu estava a dizer há bocadinho são os típicos sintomas de ansiedade, que por norma não se confundem com os de um ataque cardíaco. Mas é o que a pessoa acha que está Mas a é o que a ter. pessoa acha. Até Então- porque nós não sabemos se isto agora me acontecer, eu não sei, efetivamente nunca senti os sintomas de um AVC. Portanto, eu não sei se agora começar aqui a sentir o ritmo cardíaco muito acelerado, se eu começar a transpirar, se eu começar a sentir dormências, porque também é com as dormência. pernas, sim, também é comum aqui nos membros. O nosso primeiro pensamento certamente não é isto é ansiedade. Como é tão intenso, o nosso primeiro pensamento é estou a ter um AVC, estou a ter um ataque cardíaco, morrer. vou morrer. Porque nós não vamos associar que isto é um quadro de ansiedade. Pela intensidade dos sintomas, não é? E nós temos muito mais facilidade em pensar em doenças físicas, não é? Do que propriamente doenças psicológicas ou E emocionais. como é que se pode ajudar uma pessoa destas? Há um erro que a maior parte das pessoas comete, que é mas o que é que estás a sentir? Mas estás-te a sentir bem? Explica lá, o que é que estás a sentir? O ritmo cardíaco? Nunca façam isto, portanto, porque aí nós estamos a focar a pessoa naquilo que são os sintomas dela, portanto, estamos a Mas também alimentar isto para isto. outra pessoa. Eu estou a imaginar se fosse comigo, se agora eu visse alguém a sentir-se assim, a pessoa pensa logo, chamei a ambulância, porque a pessoa não está bem, eu não sei controlar exato. isto. No caso não de um é? desconhecido, obviamente Sim. que Agora, sim. se já se sabe que aquilo pode ser, se é uma pessoa que tem Conhecer, um familiar, não é? Portanto, mas isto é muito frequente acontecer. Portanto, as pessoas focam nos sintomas da pessoa. Portanto, o que nós temos que fazer é o contrário, é obrigar a pessoa a descentrar destes sintomas e pensar noutra coisa qualquer, nem que seja no tempo, na telenovela, no que quiserem.
São aquilo que nós chamamos de técnicas de distração. Porque se nós nos focamos nos sintomas, estamos a alimentá-los. Se nós nos descentrarmos... Então, Acalmam. Sim, por isso é que muitas pessoas relatam que quando ligam a alguém, por norma tranquiliza. Porque a sensação é essa, distraiu-se, focou noutra coisa e quando dá por ela a ansiedade já passou. Porque a ansiedade faz mesmo uma curva. É uma resposta inata do nosso organismo, mais uma vez, portanto é uma componente genética, portanto a ansiedade só, mas por si só, ela há de diminuir. porque o corpo não consegue estar sempre em alerta, Tal e sempre qual. ali, Não no está pico sempre- máximo, Exatamente. sempre ali, tudo. Ninguém aguenta, Sim, não é? ninguém aguenta, Tem ninguém quase um aguenta. colapso. Por isso, mesmo nós, não é, temos situações em que nos apercebemos que estamos ansiosos e passado um bocadinho já desapareceu, mas nós na Sim, prática sim, não fizemos nada, ela sozinha desapareceu. Portanto, e é isto que nós temos também que tentar transmitir às pessoas. A ansiedade não nos mata, ok? A menos que haja algum problema de saúde, outra coisa qualquer. A ansiedade por si só não nos mata, portanto, se nós conseguirmos descentrar dela, quando dermos para ela já terá atenuado. A sensação pós-ataque de pânico é de que nos passa um caminhão por cima. Porquê? Porque as pessoas ficam muito tensas, Porque há aquela descarga, exatamente, Frustração. sim. ficam cansadas, de olhos do corpo, é Exatamente, isso tudo. exatamente, muito cansadas, sim. Então como é que se pode ajudar estas pessoas? Distraindo-as? Essa é uma claro que isto é o que é que a pessoa em casa pode fazer, portanto, Sim. obviamente. Agora, isto precisa, claro, de uma ajuda especializada, não é? Seja em termos medicamentosos, psicoterapia, o ideal é que funcionem aqui as duas coisas, portanto, e isto é o que a pessoa deverá procurar. Quando falamos em ataques de pânico, que é o que estamos agora a falar, a resolução até é relativamente simples. Portanto, eu trabalho muito com ataques de pânico e tenho esta percepção, funciona muito bem a terapia cognitivo-comportamental. Que é isso, é o quê? É assim, em psicologia nós temos várias abordagens, portanto, diferentes psicólogos têm linhas teóricas diferentes e trabalham de forma diferente. Portanto, a terapia cognitivo-comportamental é um tipo de terapia, digamos assim, tal como temos as terapias psicodinâmicas, a psicanálise, portanto, temos a terapia cognitivo-comportamental e mais algumas. Portanto, e em terapia cognitivo-comportamental, que é aquela que eu faço, portanto, as coisas funcionam muito bem e sem que seja necessário um longo período de tempo, que é também uma coisa que as pessoas costumam associar quando se fala em psicologia, é que são coisas muito extensas. Vai-se andar no psicólogo para o resto da vida, que nunca Claro mais que vais sair daquilo. Essa é uma ideia comum. O meu trabalho é na autonomização da pessoa. Portanto, isto é uma coisa que eu digo na maior parte das vezes. O que eu quero é que a pessoa fique bem o quanto antes e que eu possa dar alta a esta pessoa. Portanto, o meu trabalho é autonomizar para que a pessoa seja capaz de lá fora lidar com isto De sem mim. resolver. Portanto, a ideia não é que a pessoa vai deixar de ter os ataques de pânico, vai começar a conseguir controlá-los, é isso? Em consulta, o que eu quero, enquanto está a ser acompanhada, é que a pessoa controle. Este é o nosso primeiro objetivo, controlar os ataques de pânico. Normalmente, quando eu dou alta, a pessoa já não está a ter ataques de pânico, mas fica com todas as ferramentas, caso um dia isto volte a acontecer. Quais é que são? Um segredo ou dois daqueles que possa Portanto, contar? o trabalho que eu faço logo inicialmente, portanto, é eu explicar este funcionamento todo à pessoa, de uma forma muito simples, muito básica. Olha, o que está a acontecer é isto. A pessoa percebe, deixa de ser o bicho de sete cabeças, o que é que me está a acontecer, não consigo entender. A pessoa percebe, portanto, isto é a chave também da coisa, perceber que não morre de ansiedade. E esta é a segunda fase da coisa, que é o trabalho que nós chamamos de reestruturação cognitiva, que é a alteração desses pensamentos negativos por outros mais verdadeiros e mais funcionais. Porque, efetivamente, o pensamento de vou morrer, de não vou ter quem me ajude, de vou me sentir mal, não é um pensamento realístico, mas porque é que eu agora aqui me iria sentir mal? Claro que me posso sentir mal, não é? Portanto, Mas a probabilidade é tão escassa, é tão tal e qual, pequenina. que não vale a pena nós estarmos a antecipar cenários, nem a preocupar-nos com coisas que não sabemos se um dia vão ou não acontecer, é estar a sofrer desnecessariamente. Portanto, o que nós temos que desmistificar é todos esses pensamentos. Depois, introduzir também estas técnicas de distração que nós estávamos a falar há bocadinho, fazer o relaxamento, o controle da respiração. Há outra coisa, quando nós estamos muito ansiosos, por norma temos tendência a respirar demasiado rápido. Não é? A pessoa fica... Exatamente. E o que é que nós estamos a fazer? Estamos a dar aqui o excesso de oxigênio ao nosso organismo. Então, o objetivo também daquela respiração lenta é normalizar esse nível de oxigênio no nosso organismo, porque ele também nos dá a sensação de desmaio. Tontura. Esse excesso de oxigênio dá-nos essa sensação de tontura. Portanto, daí também a importância de normalizar o nível da... Isso é mesmo verdade, porque quando se Isto é fazem alguns... Isso é mesmo verdade? Pronto, eu sei, eu estou a falar. Eu só estou a ser uma testemunha Por isso é que a terapia resulta bem, porque efetivamente nós mostramos a realidade das coisas, em termos biológicos, o funcionamento, e a pessoa percebe e acredita, digamos assim. Então é mais fácil depois de implementar estas estratégias. Porque é verdade, porque há certos exercícios que se fazem até de respiração, Exato. para colocação de voz, para outras coisas, Sim. e quem trabalha Essa nessa parte área... eu já não sei. Não, quem trabalha nessa área, ou quem já fez, ou já teve, por exemplo, expressão dramática na escola, isso tudo, já fez esse exercício,
exercícios e sabe que poderá, quando se fazem esses exercícios ao princípio, que a pessoa ainda não domina tão bem a respiração, fica-se tonto. E alguém até diz, olha, se começarem a ficar tontos, parem, para ninguém cair aqui hoje. Porque lá está pela Ora, este é um exemplo, sim. hiperoxigenação no cérebro. Tal e qual. Quando se faz esses exercícios. Por isso é que Daí eu a estou dizer normalização da respiração também ser tão importante. Há uma técnicazinha básica para nós controlarmos a respiração. Que é como? Que é muito simples e nós podemos fazer, não precisamos de saco nenhum. Vamos lá fazer. Que é cheira uma rosa e sopra uma vela. Aquilo foi um soprar prolongado. Portanto, mas é o timing certo da respiração. Cheira uma rosa, sopra uma vela. Cheira uma rosa, sopra uma vela. Estás a ficar calma, Cláudia. Já és calma. Eu é que faz-me bem fazer estas coisas. Ontem? Por norma, em consulta faço também o relaxamento com a pessoa. Portanto, associo depois esta parte da respiração também com a parte do relaxamento. Como é que é o relaxamento? Eu associo dois tipos de relaxamento, que é um que nós chamamos de relaxamento muscular progressivo, que é a contração e depois a descontração de todos os músculos do nosso corpo. Uma contração por Fazer assim? Exatamente. Depois descontrai e vamos fazendo isto com todos os músculos do corpo, até com a testa, com a língua, portanto, todos. Como é que se faz isso? É o contrair os ombros, depois Contrair os descontrair. Pronto. Exatamente, que é para nós tomarmos consciência de que estamos efetivamente a descontrair. A segunda parte, depois é fazemos aquela parte mais da imaginação, do... Já tive uma professora que fez isto comigo. Se calhar ela é psicóloga, não sabia. Eu estava muito agitada. Esta segunda parte é buscar uma imagem que nos transmite tranquilidade. Sei lá, as pessoas costumam falar muito do mar, por exemplo, é uma coisa que é comum, mas é irmos buscar aquilo que se chama uma imagem de paz. Portanto, uma imagem que nos transmite a tranquilidade, serenidade. Portanto, associamos este relaxamento muscular a esta parte mais da imaginação, com a respiração, portanto, para induzir esse... É fazer estas coisas todas e a pessoa, no fundo, vai-se treinando a fazer isto. Exatamente. Para conseguir cada vez diminuir os níveis de ansiedade, evitando chegar ao tal pico que faz Pronto, os esse ataques também é o segredo. O relaxamento funciona um bocadinho na ótica da prevenção, porque se nós já estivermos no pico de um ataque de pânico, por exemplo, nós já não conseguimos ter cabeça para pensar nisto que eu estava agora aqui a dizer. Então as estratégias têm que ser mais básicas, que era aquelas que eu estava a dizer há bocadinho. Focar noutra coisa qualquer, contar carneirinhos, façam o que quiserem, vão regar o jardim, mas não estejam aqui a pensar... Como gelado. Se isso for uma distração batatas fritas suficiente... com Então não é, chocolate. uma pessoa fica... Não? Não sei. Pode ser. Uma Isto- pizza? Uma vida. É que a Cláudia gosta muito de pizzas, é só por isso que eu estou a dizer, como uma pizza. Isto cada pessoa depois há de encontrar as é a nossa suas, produtora. as suas técnicas de distração ideais. Como E é. lá está, o sítio, a imagem que tranquiliza a pessoa, a minha se calhar é uma, a dela é outra. Exatamente. Sei lá, não sei. Nunca pensei muito nisso. Eu vou-lhes contar uma muito gira que eu nunca me esqueci. Normalmente as pessoas falam do mar. Esse é sem dúvida o mais O comum. mar é uma coisa que é Sabe bem. relaxante. Pronto, exatamente. Mas houve um muito curioso que eu nunca me esqueci, já foi há uns anos. E a pessoa descrevia então, era uma pessoa que vivia no campo, era uma jovem, não era adolescente, estava na faculdade. Acho que eram os avós, tinham um rebanho. Sim. Então a imagem de paz que ela me descreveu na altura era ir para o campo, assim, mais ou menos nesta altura do ano, não é? Sim. Primavera, o campo está verdinho, as ovelhinhas andavam por lá com os seus badalos, os seus chocalhos, não é? E ela ouvia esse ruído, ela estar deitada, o sol, portanto isto era a imagem de paz dela. Olha, Olha que giro. um som de paz, que não parece um som de paz, era quando, minha voz. quando eu ficava a dormir no carro. Porque a minha mãe criou-nos, pronto, sozinha, não é? E nós éramos grandes, eu sempre fui grande, pronto. E chegou uma altura grande. Era pequenina, mas grande. E às vezes chegávamos a casa, a nossa casa tinha assim um jardim, e vinhamos tipo meio a dormir, não sei de quê, como aos miúdos todos que adormecem no carro. E não sei porque, eu lembro-me, porque eu devia acordar, mas adorava ficar ali mais um bocadinho, deitada no carro, a ouvir os carros a passarem. E essa tal sensação do sol, porque depois quando ficas no carro aquilo estorra um bocadinho. Essa é muito curiosa. Porque Esta é muito curiosa, Não. porque tem carros a passar. Exato, é que vai buscar uma imagem lá atrás. É Essa porque tem é um uma duplo coisa da efeito. infância, Exatamente. porque é uma coisa daquela Exatamente. sensação, aquela altura em que estamos a dormir, mas não estamos a dormir, que temos consciência que estamos a dormir, sabe o que é? E com aquele solinho. Nunca dormiram no carro com muito sol? Com muito sol, sem sol. Vamos fazer uma Não viagem podemos- longa.
Ah, não, eu por acaso nisso não durmo. O que é que acham que eu faço quando vou a Bragança? Vai a dormir o caminho todo. Uma boa parte. E estes ataques de pânico e esta ansiedade está ligada a fobias que as pessoas têm. Podem estar. Nós, quando falamos de ansiedade, nós por acaso agora estamos a falar de pânico, mas nós temos outras perturbações, chamemos-lhe assim, em termos clínicos, é assim que elas se chamam. Portanto, são as perturbações de ansiedade onde nós incluímos várias. Portanto, a perturbação de pânico é uma delas, a POC é uma delas, portanto, a perturbação obsessiva compulsiva. Vamos explicar aqui um bocadinho para quem não sabe. Por norma, as pessoas já ouviram falar dela um bocadinho como a doença das manias, das limpezas, dos rituais, das verificações. Houve um filme há uns anos atrás que era muito famoso e que tinha um ator que fazia isso. Eu lembro que é um filme muito romântico, muito giro. Porque ele é assim, ela não é, e é aquela adaptação toda um do outro. Sim, sim. Isto pode ser muito complicado. Portanto, a perturbação obsessiva compulsiva, já em níveis mais evoluídos, pode ser muito complicado. Porque é aquelas pessoas que lavam muitas mãos e que... Exatamente. Todos nós temos alguns comportamentos mais ritualizados, do género... Não sei qual é esse filme. Do género, deixa-me lá ver se eu fechei o carro, se eu desliguei efetivamente o gás, se... Pronto, por aí adiante. Todos nós Minha temos... mãe, ela tem as chaves na mala. A minha mãe nunca tem as chaves na mala. Ai, se ela estiver a ouvir. Ela nunca tem as chaves na mala, nunca tem as chaves. Mas estão lá onde é que sempre. estão as chaves? Estão lá sempre. Ai, perdi as chaves. Diz sempre isto todas as vezes. Perdi as chaves, perdi o telemóvel. E o telemóvel, exatamente. Está sempre lá, mas está sempre lá tudo. Mas pronto, eu acho que já é Portanto, só. todos nós temos um Todos temos um bocadinho, bocadinho, lá está. de obsessivos, de compulsivos, todos nós temos um bocadinho. O problema é quando isto interfere no nosso dia-a-dia. É quando nós perdemos às vezes horas, e isto acontece, a fazer estes rituais de verificação, a verificar se estes meios... Horas, sim. Pessoas que já estão a entrar no metro e voltam atrás para verificar qualquer coisa. Depois de já terem verificado 20 vezes. Mas voltam atrás para verificar mais uma vez. Se calhar não viram bem. Porque se calhar não viram bem. Isso acontece-me quando eu estou muito cansada. Eu volto para trás para ver uma E coisa se- e depois volto porque para é a que frente isto e é- depois penso. porque Porque sim. acho que não vi bem. Mas acho que é só mesmo taralhoquice. Porque é que isto integra as perturbações de ansiedade? Porque, efetivamente, as pessoas fazem isso para alívio da ansiedade. Porque se não fizerem isso, a ansiedade é enorme. Ficam muito... É um nível... É insuportável. É um nível de ansiedade insuportável. E as pessoas têm mesmo que fazer esses rituais para alívio dessa ansiedade. Portanto, o pensamento é obsessivo, do género a torneira ficou aberta, ou o ferro ficou ligado, ou o gás ficou ligado, ou não fechei o carro. A plancha ligada. Sim. Exatamente, a casa que não está bem limpa, e se não estiver limpa depois eu vou Ai. tocar e fico contaminada. Esse comportamento obsessivo eu não Pronto. tenho. E isto são pensamentos obsessivos que depois originam a tal compulsão, não é? Portanto, o tal ritual de limpeza, de verificação, pronto, o que for. Aqui É depois, verdade que há pessoas que até esfregam tantas mãos que se magoam elas próprias Sim. porque Eu conheci querem um caso de uma tirar pessoa- tudo, sim. toda a sujidade que está lá. Eu conheci um caso de uma pessoa que tomava banho com lexívia e que a pele dela já estava num estado lastimável. A sério? Porque tinha o quê? Tinha medo de estar Tinha a sensação que estava suja? Suja, exatamente, depois aquilo iria contaminar e ia ficar com alguma doença. A lavagem das mãos também tem muito a Isto ver vai com sempre isso, ter o medo tal da contaminação. Medo do medo. Vai acontecer Sim. qualquer coisa. Sim, sim. E se nós não fizermos esses rituais das lavagens, da lavagem das mãos, algo vai acontecer, portanto, e nós, se não fizermos isto, ficamos com um nível de ansiedade muito elevado. E se eu não lavar as mãos e depois vou ficar com um germe, isto vai contaminar, vou ter uma doença e... Percebem? Portanto, depois é um escalar de ansiedade. Então, para não termos este escalar de ansiedade, dá-se o Como ritual. é que se ajuda uma pessoa dessas? Porque ela, ok, lá está, podia até fazer aquele ritual e há pessoas que vivem bem, fazem os rituais delas. Pronto, uma ou duas vezes, Sim, ok. sim. Todos nós temos as nossas manias, entre Exatamente. aspas. Pronto, até aí tudo bem, é funcional. O problema é quando isto nos limita muito, chega a estes pontos que nós estávamos aqui a falar, Já está- causa-nos muita Aí é que a pessoa ansiedade. está a ficar muito doente, porque está a estragar, por exemplo, a pele. Exatamente, aí é que já está a ficar muito doente. E depois condiciona também a vida das pessoas que estão à nossa volta, porque é muito difícil viver com uma pessoa assim. É muito difícil. Como é que a pessoa se pode ajudar nisso? Nós ainda temos, antes de chegar à ajuda, ainda temos um ponto essencial, que é a pessoa perceber que efetivamente tem um problema, que isto é não um problema. entende. Até certa altura a pessoa não entende. Eu tenho agora um caso em que esta está a ser a grande barreira, a pessoa não está a aceitar que efetivamente tem isto. Portanto, e esta é a primeira barreira que nós temos que... A pessoa acha que, pronto, é uma coisa só, não, é o género dela. Sim. Vai, gosto de ter a Mas casa. foi lá ter ao consultório, qualquer coisa ela Mas aí percebe. foi empurrado. Neste caso, o que eu estou a dizer foi empurrado. ok. Portanto, a pessoa primeiro precisa de reconhecer que Exatamente, tem um problema. é o primeiro passo, porque senão toda e qualquer estratégia que eu possa ensinar a esta pessoa, que eu possa
tentar fazer com esta pessoa acaba por ser inútil, porque a pessoa não acredita sequer que tem um problema, muito menos vai acreditar nas técnicas que eu lhe possa Estamos aqui a falar, mostrar. já falámos dos ataques de pânico, já falámos das perturbações do comportamento. Agora Obsessiva estava a ler compulsiva, comportamento estava a ler muito. alimentar. Não é este que eu tenho que ler. Perturbação obsessiva compulsiva. A comida. Esquece a comida. Porque também fez um livro aqui a doutora Catarina sobre perturbações do comportamento alimentar, mas nós não vamos falar hoje sobre isso. Também tem um livro editado sobre depressão, não é? Mas também não vamos falar sobre isso hoje, estamos a falar sobre a ansiedade. Então já vimos estas duas vertentes, vamos assim dizer, ou manifestações da ansiedade, os ataques de pânico e estas perturbações obsessivo-compulsivas, são aquelas manias, quase que se chamam, das pessoas fazerem tudo muito igual e muito... Ritualizado, não é? Pronto. Porquê ansiedade? Estávamos a falar que hoje em dia muita gente sofre de ansiedade. Sim, eu tenho sentido isto, eu não sou assim muito velha, mas quando eu comecei a trabalhar... Não é nada velha, não sou doutora nada Catarina, velha. com Não todo o vou dizer a minha devido idade, mas não sou respeito. nada velha. Portanto, e quando eu comecei a trabalhar nós deparávamos muito com casos de depressão e continuamos a deparar, como é óbvio. Mas pelo menos eu, isto eu não consigo falar pelos meus colegas, mas eu tenho sentido um acréscimo enorme em termos dos casos de ansiedade. Nos últimos 2 ou 3 anos, imensos casos de ataques de pânico, estão a aumentar imenso. Eu às vezes até brinco, isto está efetivamente a aumentar muito, eles vêm todos ter comigo, eu não percebo, mas tenho imensos pedidos de consulta por quadros de ansiedade. Portanto, o que me leva realmente a deduzir que está a aumentar, portanto, a ansiedade na nossa população. E pensa que se deve aqui? E isto é uma interpretação apenas minha, portanto, não fiz nenhum estudo científico na matéria, portanto... Mas Ainda não tem a amostra das 1100 e tal pessoas. Exatamente. Como ciúmes. Já ficámos a saber que as mulheres são mais ciumentas, oh meu Deus. Ainda não tenho esta amostra para fazer o estudo em termos de ansiedade, mas aquilo que me parece de observar em termos clínicos é que nós temos uma população com um elevado nível de exigência, que é imposto pelos outros e que somos nós próprios a impor este nível de exigência. As pessoas que trabalham em empresas e que têm que trabalhar muitas horas, saem de lá tardíssimo, vão para casa, pouco tempo para a vida familiar, muito pouco tempo para os filhos, objetivos para cumprir, patrões sempre muito exigentes. Temos, por um lado, estas pessoas e depois temos também aquelas que são elas próprias que se impõem esse nível de exigência, do querer ser bons profissionais, do querer evoluir, e que depois, a par disso, ainda têm a vida pessoal, ainda têm os filhos, ainda têm um marido ou uma mulher, ainda têm a casa para cuidar, portanto, e nós vivemos aqui num nível de exigência muito grande e às tantas nós sentimos não estamos a conseguir dar conta deste recado, não estamos a chegar a todo lado, falta tempo para nós e eu acho que isto também é uma realidade hoje em dia, falta tempo para nós. Mas isso é um facto, porque se a pessoa for fazer contas de matemática, que eu sei que fugiu da matemática, mas não foi porque não tivesse problemas com ela, portanto acho que pode pensar um bocadinho na matemática comigo, que eu sou amiga da matemática. Mas se a pessoa fizer contas de matemática do tempo que passa a dormir, que às vezes muita gente nem sequer pensa nisso, nem usa isso como prioridade, nem põe, e que deveria pôr, nós estamos a falar sobre sono hoje, mas se fizer contas de matemática ao tempo que tem acordado para fazer todas as coisas, se calhar não chega. Pois não. Portanto, não é... Ou então, para conseguirmos fazer isso tudo resta-nos zero tempo Exato. para nós. É impossível. Portanto, o que a pessoa se calhar tem que fazer, qual é a solução? Eu hoje não sou... Qual é a solução? É assim, o que eu peço sempre às pessoas é para reformularem aqui um bocadinho a vida que têm, as exigências que têm, tentar arranjar um bocadinho para eles e para a família, no caso das pessoas que até já têm filhos, portanto, para arranjarem esse tempo para estar. E às vezes eu costumo dizer para não fazerem nada, para ficarem em casa sozinhos no seu sofá, a relaxar, para não fazerem nada. Portanto, nós precisamos disto. Por isso é que eu há bocadinho estava a dizer, ao fim de semana o que eu faço é fico no meu sofá, tranquila, não me chateiem porque é quando eu estou a recarregar as minhas energias, portanto é esse tempinho para mim, que pode ser só meia hora, mas é aquele bocadinho para nós restabelecermos o nosso equilíbrio. Ser, não é? E a pessoa tomar consciência de que não vai conseguir fazer tudo e que tem que, se calhar, ganhar prioridades. Hoje faço isto, amanhã faço aquilo. Mas isso é muito difícil. Até mesmo se nós olharmos para nós, é muito difícil nós termos a percepção ou a convicção. Eu não consigo fazer tudo, porque nós acreditamos e esforçamos para conseguir chegar a todo lado, para fazer tudo. Eu consigo, eu sou forte, Principalmente eu consigo. as mulheres. E nós hoje, desculpem-me os homens, que eu sei que temos muitos homens a ouvir Certo. e a ver, mas hoje estamos numa conversa de mulheres e são, sem dúvida, o nosso principal alvo, não é? As mulheres têm muito isso.
tem que ser tudo isso. Felizmente, os nossos homens hoje em dia também já veem as coisas um bocadinho de forma diferente, até o seu papel enquanto pais, o papel na ajuda em casa ou na partilha das tarefas de casa. Felizmente, as coisas também já vão sofrendo alguma evolução nesse sentido. Mas, obviamente, que há aqui tarefas que ainda estão muito a cargo da mulher, não é? A educação dos filhos, as tarefas de casa. Portanto, depois de já ter trabalhado não sei quantas horas. Portanto, isto é uma sobrecarga imensa. E há um momento em que, efetivamente, não aguentamos. Portanto, não dá. Nós aguentamos 1 ano, 2 anos, 3 anos, não aguentamos isto indefinidamente. Portanto, tem que haver um momento em que a gente consiga parar, ok, já chega, vou reformular aqui o meu tempo, a minha vida, vou organizar-me de outra forma, porque eu não consigo aguentar isto indefinidamente. E lá está, Ou nessa então vem nova... ter comigo porque estão num Já não estado de aguenta burnout, mais. de exaustão, exatamente. E nessa reformulação deve haver um tempo para a pessoa, como a Convém. doutora falou. Eu sei que é muito difícil e as pessoas dizem, mas eu tenho filhos, eu não tenho com quem os deixar, eu sei disto tudo, mas é importante aqui esta organização familiar entre pai e mãe, quando possível, como é óbvio, para que se consiga ter ali um bocadinho, sobretudo as mulheres, nem que seja uma manhã para irem às compras sozinhas, para as suas coisas. Para cuidarem delas próprias, inclusivamente, não é? Nós precisamos Porque disso. depois, se a mulher não se sente mulher, não se sente bem, não se sente Depois bonita, aí- arranjada, com as unhas, com não sei... E depois aí cada um tem o seu nível. Há umas que Claro, precisam claro. de mais, outras não tanto. Mas se a pessoa não se sente Pronto, assim, pelo menos o mínimo, não é? isso também causa ansiedade, não é? Claro que sim. E traz depois outras questões, as questões da autoestima, depois aqui poderíamos entrar nas depressões e afins, portanto, mas não vamos para aí hoje. Mas é importante conseguirmos ter esse tempo para nós, portanto, a vários níveis, nem que seja só para relaxar um bocadinho, para cuidarmos de nós, para fazermos as nossas coisas, para termos um tempo para estar connosco. Para estarmos connosco, não é? Pois, exatamente. Eu também já Mas, tenho doutora, às vezes saudades de estar estamos comigo, quase... Eu falo muito e falamos aqui sobre tudo, já viu? Já Já viu? percebi. Falamos, toda a gente sabe a nossa vida, não sabem nada, sabem só aquilo que a gente quer contar, pensam a vocês. nossa vida. A nossa vida é muito mais que isto. Mas só para falar, porque falámos em off e acho que era muito importante. Fala-se muito em depressão pós-parto, mas eu sinceramente, e disse-lhe isto e vou falar aqui em público, que acho que há muita gente que sofre ansiedade pós-parto. E eu estava exatamente a dar-lhe o exemplo de uma pessoa que eu atendia, portanto, em que o medo dela era tão grande, portanto, que era até o medo de que ela própria fizesse mal à filha, mas era ela punha Mas em a causa pessoa se nunca, estava da antes filha. disso, tinha sido doente, ou sei lá, uma pessoa que já foi bipolar, ou Não, já foi, não, não era sei uma se isso pessoa tem. saudável, Uma pessoa que entre aspas. sempre foi saudável, nunca teve Pronto, nenhum episódio, exatamente. nenhuma Mas depois crise começa a esquisita. desenvolver medo de que a própria mãe, que ela mesma faça mal à filha. E o que nós concluímos é que ela gostava tanto daquela filha que tinha medo que tudo lhe acontecesse até que a própria mãe lhe fizesse mal. Portanto, é um e sim, medo. e aí é uma ansiedade enorme, um medo enorme, é um querer proteger tanto e até de nós mesmos. E isso. E isto não é não gostar dos filhos, não é rejeitar os filhos, é gostamos tanto deles que os queremos proteger tanto e até de nós mesmos. E se um dia me acontece qualquer coisa ou eu tenho assim um desequilíbrio qualquer e faço mal à minha filha, eu tenho que a proteger disso. Portanto, a ideia é Como é que esta. se protege disso? Exatamente, e esta é a É tanto ansiedade. equilibrado. Daí vai ao encontro do que a Ruth estava a dizer, né? Esta ansiedade em relação aos filhos. Queremos proteger tanto e até de nós E próprios. porque também quando nasce um filho, ou nascem 2 filhos, ou 3 filhos, ou é 15. mais. Ou 15, não é? É mais uma tarefa para a pessoa fazer e não é uma tarefa que seja como E hoje em dia, escovar os ser mãe dentes. também é ser mãe e ser pai Sim. também é uma tarefa muito exigente. Também é uma tarefa muito exigente e nós hoje em dia queremos dar tudo aos nossos filhos, dar o melhor, fazer o melhor que conseguirmos, ser bons pais e boas mães. Portanto, nós hoje somos muito exigentes connosco também em termos de maternidade e paternidade. E na realidade nós Mas depois às vezes, peço desculpa só de interromper, Diga. falhamos Não, numa diga. coisa base, que eu às vezes costumo dizer, é nos valores que transmitimos ou que não transmitimos porque aos isso é que é o filhos. mais importante, não é? Sim, E porque antes as mães estavam muito tempo com os filhos, porque ficavam com eles em casa um X tempo, sim. ou sempre, e parece que não, havia um stress que não era aqui acumulado, que era o stress do trabalho. Certo. Ok, tinha a casa, tinha o trabalho, porque isso trabalho eu acho que às senhoras nunca falta, tem sempre trabalho Exatamente. para dar e para vender e para dar a mais 15, mas na realidade não tinham um stress acrescido, não tinham se calhar E um um emprego, padrão pronto, tinha trabalho, a mas não tinha um exigir, emprego, não é? a exigir coisas e a ser mais uma fonte, lá está, que puxa aqui o pico do stress, não é? E depois nós hoje assistimos ainda a outra realidade. As pessoas trabalham, as mães trabalham, portanto é preciso pagar os infantários, os colégios para deixar os miúdos. Portanto, despesa acrescida. Se temos esta despesa acrescida, temos que trabalhar ainda mais
para colmatar esta despesa. Portanto, às tantas é um ciclo vicioso e depois, como trabalhamos muito, temos que pagar uma extensão de horário e se nos apercebemos estamos a andar em ciclo. Não é? Estamos a andar num ciclo vicioso de trabalhar muito para pagar as despesas do filho, que depois acaba por passar muito tempo fora de casa. Eu não é? às vezes penso mesmo que quem já tem 2 filhos que não vale a pena ter 2 filhos na creche, porque 2 creches... Ou então temos que trabalhar muito. Sim, mas... Não é? E temos depois aí pessoas a fazer ainda mais umas horas aqui e ali para pagar isso. E para estar menos tempo com os filhos e depois ter Sim, mais... e é um ciclo vicioso. Portanto, E a nós pessoa nem depois sabemos onde é cria que isto começa. esta ansiedade toda, este Exatamente, stress todo. exatamente. Então, estamos quase a terminar, doutora. Que últimas recomendações, considerações deixamos aqui às nossas telespectadoras e telespectadores também? Estamos a falar aqui da ansiedade. Da ansiedade. Acima de tudo, retirem um tempinho para vocês, para estar convosco próprios, portanto, para se cultivarem um bocadinho, para conversarem convosco próprios, porque isto faz-nos falta. Arranjem aqui este equilíbrio na vossa vida, de forma a conseguirmos ser felizes, porque na prática é isto que nós queremos, é ser felizes. Portanto, e a felicidade é uma coisa que nós conseguimos alcançar se quisermos. Portanto, não é só aquela ideia utópica e inalcançável. Nós conseguimos ser felizes se quisermos. Connosco próprios. Começando por aí. Tentando ver as coisas como se Começando por não aí. estivéssemos lá dentro, que é muito difícil. E a seguir, obviamente, fazer as mudanças que é necessário fazer em termos de contexto, porque também nada adianta nós estarmos aqui a fazer este trabalho com a pessoa se depois a pessoa também não mudar o seu contexto e aquilo que lhe provoca esta ansiedade. Exatamente. Portanto, é importante agir aos 2 níveis. Portanto, não basta só identificar, tem que se É fazer preciso qualquer mudar, coisa sem depois. Dúvida, sem dúvida. Portanto, fica aqui hoje a consideração, mude para melhor qualquer coisa na sua vida, não é? Sem dúvida. Doutora, foi um prazer estar aqui consigo. Igualmente. Gostávamos que... Gostei muito. Ainda bem, Gostei muito ainda de bem. conhecer o programa que ainda não conhecia. Pronto, e agora pode falar aos Boa amigos sorte aqui para o todos. futuro, exatamente. Pode falar também aos seus pacientes todos, porque aqui nós sabemos que tem que ser um médico a ajudar a curar a depressão, mas nós também achamos que somos um bocadinho um medicamento. Fazemos Está companhia bem, noutras coisas. fazemos companhia e dizemos uns disparatinhos para ajudar. Doutora, quer deixar um beijinho para alguém, um abraço para alguém? Aproveitando, estamos mesmo quase a sair. Não, Mais uma não última... vou deixar. Quando Sim. estiver com as pessoas eu dou. É? Eu dou sempre um beijinho aos meus pacientes, portanto, eu agora podia mandar para eles, eu despeço-me sempre deles com 2 beijinhos, portanto, para deixar com a pessoa com quem vivo, daqui a bocadinho eu vou estar com ele. Se calhar para os meus pais, pronto, que não consigo chegar lá. Hoje, pelo menos. Exatamente, mas daqui Ou se chega a dormir, não é? Mas vou estar no fim de semana. Vou estar no fim de Vai estar semana. no fim de semana, pronto, muito bem. Deixar os seus contactos outra vez, doutora? Ok. Temos aqui por telefone 9687-30057, um deles, portanto, e depois temos o e-mail que pode ser o geral@catarinalucas.pt. Muito obrigada, doutora Obrigada, Catarina. eu. Desejamos Obrigada. tudo de bom para si e Muito para a sua sucesso. equipa. Obrigada. E desejamos também que volte. Tu não danças comigo hoje, que eu não te faço mal, rapariga. Já quis falar para a câmara, viras para mim, mas... Sim, e desejamos que volte. Espera aí, vou ali buscar a agenda Já, vai. agendamos já. Você é que não fica a saber quando A é nossa que é. produtora diz que sim. Diz que sim, pronto. Nós estamos quase a ir embora, não é? Hoje é que é sexta? Não, quinta. Ah, Até amanhã. Tchau.